Hoje eu quero falar de um assunto muito sério, talvez o assunto mais sério desse Brasil hoje, e diz respeito à segurança do presidente Bolsonaro se ele for condenado ao regime fechado dentro do presídio da Papuda. Eu acho que isso é um plano deliberado para tirar a vida do capitão e eu vou explicar. Sim, o que eu estou falando é muito sério e eu gostaria que vocês prestassem atenção. Bom, como vocês sabem, 4 senadores, o Girão, a Damares, o Márcio Bittar e Isalci Lucas, eles foram na Papuda visitar lá o presídio para ver se teria condições de receber o presidente Bolsonaro. A primeira coisa que me chama a atenção é que a possível cela do presidente não pôde ter sido visitada pelos senadores. Vocês sabiam disso? Pois é, eles visitaram o ambulatório, eles falaram com a direção, eles visitaram outros estabelecimentos dentro da cadeia, mas não tiveram acesso à cela aonde provavelmente ou possivelmente o presidente Bolsonaro estará preso. O que é um absurdo. Porque se eles foram para lá justamente para ver isso, por que foi negado a esses senadores a visita a esse local? Estranho, né? O que é que esse local tem aí de tão misterioso para que os nossos senadores não pudessem ir para lá? Eu não vou entrar no mérito da visita, se a visita foi boa, se a visita foi ruim, porque eu já falei bastante sobre esse tema lá no meu canal. Mas eu quero falar com vocês algumas coisas. Esses senadores, eles produziram um relatório de 13 páginas, e tem um capítulo específico para o ex-presidente Bolsonaro. Esses parlamentares dizem que Bolsonaro, evidentemente, não pode ser tratado como um preso comum, óbvio, e que o tratamento adequado deveria considerar questões de segurança, dignidade e saúde. Bom, como eu disse, eu não vou entrar no mérito, mas é óbvio que Bolsonaro não deveria nem ter sido cogitada a possibilidade dele estar em um presídio. Primeiro que ele não é ladrão, não é bandido, não cometeu nenhum crime. Essa falsa imputação de ser líder de um suposto plano de tomada do Estado não se sustenta. Ninguém acredita em golpe de Estado, evidentemente. Mas o relatório diz o seguinte: o hospital de referência para atendê-lo necessita de mais de 20 minutos de deslocamento, impossibilitando uma resposta adequada caso o presidente venha a necessitar. E vira e mexe, o presidente necessita aí de urgência para um hospital. Bom, o que é que a vistoria encontrou? Vamos lá. O documento lista as seguintes deficiências no complexo penitenciário da Papuda: ausência de médico 24 horas e atendimento restrito ao horário comercial, ou seja, o atendimento é das 8 às 6 da tarde e não tem atendimento médico nos finais de semana. Ponto. Demora em situação de emergência com risco de omissão de socorro. Falta de equipamentos essenciais, como desfibrilador e cilindro de oxigênio. Distribuição irregular de medicamentos por falta de farmacêutico e relatos de falta de remédio. Alimentação inadequada, com refeições estragadas, sem proteínas e frequentemente descartadas pelos presos. Inexistência de dietas específicas para custodiados com necessidades alimentares especiais, devido à padronização do cardápio. Vulnerabilidade à violência agravada pela presença de facções criminosas no complexo. E eu acho que aí é que reside o principal problema, essa questão de segurança de Bolsonaro lá, evidentemente, tem que ser levada muito a sério, porque o risco de um novo atentado contra a sua vida não pode ser desprezado, Existem 4 facções criminosas que atuam no Distrito Federal
e possua integrantes na Papuda. E quem mais combateu essas facções no Brasil foi o governo Bolsonaro. A gente lembra que na época existia a apreensão recorde de substâncias ilícitas e de armas a cada semana. A Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal batiam recordes de apreensão. Então, um governo que combateu a bandidagem foi o presidente Bolsonaro. E aí querem colocar ele no meio da bandidagem. E é por isso que eu acho que é um plano deliberado, é um plano pensado para que o presidente morra atrás das grades. Eles, como sempre, vão dizer que não tem culpa nenhuma, que Bolsonaro é um preso como outro qualquer, que não deve ter regalia nenhuma, porque no sistema prisional não existe essa diferenciação. Quando a gente sabe que, por exemplo, o Fernando Collor de Mello, ex-presidente, está preso em sua mansão triplex, lá na beira do mar, em Maceió. Nenhum presidente sequer foi cogitada a possibilidade de ser colocado em algum presídio. Inclusive, o Larápio Lula, quando foi preso, todo mundo sabe que ele ficou nas dependências da Polícia Federal. Não passou um único dia num presídio. Então, por que é que querem colocar Bolsonaro lá? Do meu ponto de vista, para eliminá-lo. Essa é uma realidade que nós teremos que encarar daqui para frente. Porque se isso se concretizar, e eu realmente espero que não aconteça, do presidente ir para um presídio, o próprio PGR Paulo Gonet já se manifestou aí, tem dado indícios de que ele é a favor de uma prisão humanitária, uma prisão onde o Bolsonaro estaria na sua casa, no mínimo. Como eu já disse, nem preso ele deveria estar. Mas, enfim, a situação é essa. Querem eliminar Bolsonaro dentro da cadeia. E aí vão dizer que eles não têm culpa, porque se Bolsonaro teve um piripaque no fim de semana, não tem médico, paciência. Se Bolsonaro for sofrer alguma briga, alguma agressão por algum faccionado lá dentro, eles não têm culpa também. Enfim, para mim o plano está muito claro de como é que eles querem eliminar o presidente Bolsonaro. É triste, mas a verdade é essa.